Vamos lá então, pessoal, Mateus 24, 35. Mateus 24, 35, nós vamos continuar a nossa aula sobre o tema como a Bíblia foi preservada. Como a Bíblia foi preservada. É isso que nós estamos estudando juntos aqui. E temos como texto básico Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. A Bíblia diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos falar todos juntos? Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus, as palavras de Jesus, jamais passarão. Amém? Você crê nisso, meu querido? Você crê que a palavra de Deus é eterna, é poderosa, é penetrante, é extraordinária? Então nós estamos vendo isso, como foi preservado a Bíblia que nós temos hoje. Como é que chegou até nós? Nós vamos começar pelo Novo Testamento. Depois, na próxima aula, com a graça de Deus, nós vamos falar sobre o Antigo Testamento. Como é que o Antigo Testamento chegou até nós. Mas agora nós estamos vendo como é que o Novo Testamento chegou até as nossas mãos. Tá? Nós falamos um pouquinho na aula passada sobre a impressão da Bíblia. Está aí no texto, você pode ler em casa e rever. Tá? Nós falamos que uma das grandes revoluções, né, para que a Bíblia chegasse até nós foi a invenção da imprensa. Quem foi que inventou a imprensa, gente? Um alemão chamado Gutenberg. Fala comigo, Gutenberg. Tá? Então Gutenberg, graças a ele, Deus usou esse homem de maneira extraordinária para que a Bíblia se propagasse por todo mundo conhecido. Aí então as Bíblias começaram a ser traduzidas dos idiomas originais, que eram o grego, o hebraico e também o latim, que era a língua predominante, né, no clero na época. Os cultos eram feitos em latim. Através de Gutenberg, os primeiros teólogos ali da Reforma começaram a traduzir as Bíblias para o idioma do povo, e Gutenberg começou a imprimir essas Bíblias para que pudessem chegar na mão das pessoas, tá bom? Estamos na página 69, as primeiras cópias do texto do Novo Testamento. As primeiras cópias do texto do Novo Testamento, página 69. Para compreendermos, irmãos, todo mundo está achando aí o material? Isso, as primeiras cópias do texto do Novo Testamento. Pega aqui, ó. As primeiras cópias do texto do Novo Testamento. Para compreender como o Novo Testamento foi preservado, o estudante precisa conhecer a história do Império Romano. Fala comigo, Império Romano. Tá? Nós aprendemos que houveram grandes impérios sobre a terra, né? Dentre eles, alguns mencionados na Bíblia, como por exemplo o Império Babilônico, o Império, que mais, gente? Que tem principalmente no Antigo Testamento, numa região ali no norte da África, Império Egípcio, uma das grandes civilizações humanas, o Império Babilônico, o Império Egípcio, o Império Grego-Macedônio, o Império Medo-Persa, o Império Assírio. Todos esses impérios são mencionados na palavra de Deus. São impérios que perduraram durante o período bíblico. Mas principalmente o autor está dizendo aqui que nós precisamos conhecer, principalmente quando se refere a como chegou o Novo Testamento até nós precisamos conhecer um pouquinho da história do Império Romano. Fala comigo, Império Romano. Qual era a língua oficial do Império Romano? Já falei. Latim, tá? Então, o latim era a língua oficial dos governantes, da aristocracia, né? Os principais membros das altas posições romanas. A língua predominante era o latim, era a língua oficial do Império Romano. Mas nas ruas, em toda a civilização romana, em todo o mundo ocidental, a linguagem mesmo que predominava
era o grego. Qual tipo de grego? Koiné, tá? Pode ser com C ou com K. Koiné significa o quê? Popular, do povo, a língua do povo. Tinha dois tipos de grego, o grego koiné e o grego clássico, tá? Esse aqui não era todo mundo que sabia ler, sabia falar. O grego clássico, que é o grego dos grandes pensadores gregos, dos grandes escritores, dos clássicos gregos. Eram escritos no grego clássico. Mas nas ruas de todo o Império Romano, além do latim, que era a linguagem oficial, existia com predominância o grego koiné, tá? Que era a linguagem do tempo de Jesus. A maioria da Bíblia do Novo Testamento, na verdade toda a Bíblia do Novo Testamento foi escrita no grego koiné. Bom, vamos lá então. No período apostólico, o Império Romano havia se expandido por toda a região do Mediterrâneo. Todo mundo sabe o que é o Mediterrâneo? É aquele mar, aquela península, né? Todo aquele mar que tem debaixo da Europa, entre a Europa e o norte da África, tá? Entre o norte da África e a Europa, todo aquele buraco ali de mar que tem, onde está a Itália, o sul da França, a costa da Espanha, na beirada do mar está Portugal, a ilha de Malta, né? A Grécia, a Turquia, todos os países do norte da África, Egito, toda aquela região ali, o Líbano, Israel, toda aquela galera toda ali faz parte do mar Mediterrâneo. Fala comigo, mar Mediterrâneo. É por ali que se expandiu, por toda essa região do Mediterrâneo, que se expandiu o Império Romano, tá? O Império Romano alcançou a Espanha, a França, que era conhecido na época como a Gália, por isso os gauleses eram os franceses da época, né? É o povo, a etnia que originou os franceses. No norte da Gália tinha o Império Germano, que eram os germanos, que depois surgiu a Germânia, que veio a ser o quê? A Alemanha. Fala comigo, Alemanha, Germânia, Gália, França. E a Bretanha, que surgiu o que depois? Qual é o país? A Grã-Bretanha, que é conhecida também como Inglaterra. Então tudo aquilo ali, tá? Grã-Bretanha, partes da Alemanha, norte da África, Egito, Palestina, que é aquela região de Israel, do Líbano ali, da Síria, Turquia, Grécia, Itália, França, tudo isso, Espanha, fazia parte do grande Império Romano, cuja língua oficial qual era? Latim. Mas a predominância nas ruas, qual era a língua? O grego. Isso, tá bom, isso mesmo, tá? Então a língua falada pelos governantes era o latim, mas o povo em geral usava o grego para se comunicar. Exatamente. O cristianismo então tinha uma presença marcante nesse império, principalmente no Egito, norte da África ali, né? Península ali do Egito, na Palestina, que é aquela região de Israel ali, Líbano, na Ásia Menor, que é aquela região da Turquia, da Grécia, e em Roma e no norte da África. Entretanto, era uma religião no começo, o cristianismo era uma religião proibida, foi perseguida terrivelmente por pelo menos 10 imperadores, nós vamos ver aqui, tá bom? Entretanto, era uma religião proibida e os cristãos foram vítimas de pelo menos 10 cruéis perseguições, ou seja, imperadores que perseguiram os cristãos nos seus períodos em que eles governavam. Qual império, gente? Império Romano, exatamente, eram imperadores romanos que perseguiram o cristianismo. Por exemplo, Nero, Calígula, né? Vários ali imperadores romanos perseguiram, mataram, agiram com muita violência, muita perseguição aos primeiros cristãos, às primeiras igrejas que surgiam, que para nós é conhecida como a igreja primitiva. Fala comigo, igreja primitiva. Essa igreja desse livro que nós estamos falando ali, redescobrindo
pais da igreja. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, as primeiras comunidades cristãs, né, existiam em diversos lugares, cidade de Cartago, cidade lá do apóstolo Paulo, onde Paulo teve um ministério tremendo, né? Foi a cidade onde Paulo e Barnabé tiveram lá. Como é que é o nome dessa cidade? Jerusalém, né? Onde estavam os apóstolos. E tinha uma outra grande cidade, uma grande cidade formadora de missionários, que era a cidade de Antioquia. Você lembra na Bíblia a menção de Antioquia? E depois as outras, né, igrejas fundadas por Paulo, a igreja em Éfeso, Efésios, por isso Efésios, igreja na Macedônia, né, que é toda aquela região grega ali, Macedônia, e aí a igreja de Colosso, de Tessalônica, Colossenses, Tessalonicenses, a igreja da Galácia, por isso a obra de Paulo, a epístola de Paulo aos Gálatas, tá bom? Então tudo eram cidades, eram as primeiras comunidades cristãs, as primeiras igrejas que foram, né, perseguidas cruelmente por pelo menos 10 grandes imperadores romanos. Seus livros eram constantemente queimados, né? Os primeiros livros dos cristãos. Muitos morreram por se recusarem e foram lançados nas fogueiras. Foram mortos, mutilados, ceifados, presos, jogados diante de leões, de feras, né? Por exemplo, o Coliseu romano. Ali morreu milhares de cristãos queimados vivos. Eu tive a oportunidade de ir no Coliseu romano. É uma coisa linda, assim, um monumento extraordinário, é um dos grandes monumentos da Itália. Só que você pisa lá, você sente aquele clima de morte, aquele clima espiritual pesado. Aí na frente tem a tribuna romana, né? Tem o arco de Tito, um grande arco de Tito, bem bonito, das conquistas do imperador Tito. E o Coliseu, aquela obra fenomenal, né? Monumental, mas você sente ali. Toda Roma é uma cidade pesada, espiritualmente falando. O Vaticano, coisa extraordinária, só que tu sente aquele pesar de que milhares de vidas, né, morreram ali, tiveram que doar sangue e suor para que aqueles prédios monumentais fossem construídos ali. E na Bíblia vocês sabem, né, Roma provavelmente é uma das grandes cidades lá, chamada da grande prostituta do Apocalipse, provavelmente é Roma. Não por causa do catolicismo em si, mas por causa do que a cidade promoveu. Uma cidade tem as características ali do Apocalipse, a grande prostituta, né, que se banhou das riquezas das nações, construída sobre 7 montes. Roma é construída sobre 7 pequenos montes, é uma cidade sobre montes. Então todas aquelas características de Apocalipse se encaixam perfeitamente com a cidade de Roma, uma cidade pesada, mas ao mesmo tempo historicamente muito bonita, igreja para tudo quanto é lado, monumentos, mas é uma cidade que espiritualmente você sente que é um ambiente bem carregado, tá bom? Vamos lá então, por fim, em 313 o imperador Constantino o Grande converteu-se ao cristianismo e ele promulgou o famoso Edito de Milão, garantindo liberdade de culto aos cidadãos, tá bom? A todo cidadão romano que quisesse servir ao cristianismo, qualquer outra religião, estava livre com esse Edito de Milão. Lembrando que Milão é uma cidade, né, da Itália, vocês sabem, do norte da Itália, cidade também muito bonita, garantindo a liberdade de culto aos cidadãos. Nas décadas seguintes, então, o Império Romano se enfraqueceu devido aos ataques dos bárbaros godos e também pela invasão de outros povos que vieram para a Europa através da Ásia. É interessante, né? A partir do século IV ali, depois de Cristo, começou as grandes invasões contra o Império Romano. O Império Romano havia se fragilizado militarmente, economicamente, começou a se fragilizar, brigas internas, aquela briga do Senado com os imperadores, aquela guerra toda, ao mesmo tempo o cristianismo se propagando, enfraquecendo a base da economia romana, que era o escravagismo, né? Os escravos foram se libertando através das doutrinas cristãs, muitos, né, patrões liberando os escravos, aprendendo ali à luz da palavra de Deus, que Deus era contra a escravidão. O cristianismo mostra, né, que todas as pessoas são iguais,
não importa se você é livre ou escravo, você é igual diante de Deus. Então esse princípio de igualdade, fraternidade, todas essas coisas, né, que hoje a gente tem no humanismo moderno, principalmente depois da Revolução Francesa, isso quem trouxe foi o cristianismo. E essa foi uma das bases que começou a ruinar com o grande Império Romano, que perdurou por mais de 1000 anos. Foi o império que mais perdurou na face da terra. O Império Romano durou mais de 1000 anos, mas a partir do século 4, 5, começaram as invasões ali dos godos, né, dos hunos. Tem um filme bem legal, se vocês quiserem assistir, procurar, talvez na internet. Tem um filme chamado Átila o Huno. Átila o Huno, são 3 horas de filme.